Bom dia, amados irmãos. A graça e a paz do Senhor a todos. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu trabalho em nome de Jesus. Amém? Ontem, em nossa igreja, trouxe uma palavra com o tema 3 declarações de Jesus contidas em João 14, versículo 6, que diz assim: eu sou, Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E continuando, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então, mediante a isso, qual que é a primeira declaração de Jesus contida nesse verso? Ele fala, eu sou o caminho. Interessante que caminho, a gente quando fala caminho, a gente pode apontar essa palavra para a direção. Qual a direção certa? Qual a direção correta para me caminhar? Então, quando Jesus declarou isso, eu sou o caminho, o que ele está querendo dizer para nós? Está falando assim, eu sou a direção certa. Eu sou o caminho certo. Eu sou o caminho onde vocês devem trilhar. Isso traz para nós noção de direção. Noção de direção para quê? Para andarmos no caminho certo. Naqueles dias ou naqueles momentos em que estamos sem rumo, perdidos, sem saber o que fazer. Então, quando estivermos dessa forma em nossas vidas, sem rumo, perdidos e sem saber o que fazer, tanto eu como você precisamos orar a Jesus e falar assim, Jesus, o Senhor é o caminho. E neste momento, na minha vida, eu estou perdido, estou sem rumo e não sei o que fazer. Então eu te peço para que o Senhor me oriente na direção certa. Então, o primeiro ponto, ou a primeira declaração que Jesus libera aqui é, ele é o caminho. E o segundo? O segundo ele fala, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Essa declaração traz para nós o quê? Resposta. Resposta. Geralmente, tanto eu como você passo por momentos de dúvidas. Quantas vezes a gente fica em dúvida? Quantas vezes a gente fica com incertezas? E tantas coisas que nos deixam sem resposta. Porque nós, seres humanos, queremos resposta de tudo. Mas muitas das vezes a gente não tem essa resposta. Mas essas palavras mas essa palavra de Jesus, ele sendo a verdade, ele está falando assim, eu sou a resposta para seus questionamentos, eu sou a resposta para suas dúvidas, eu sou a resposta para suas incertezas. E isso, qual que é o oposto de verdade? Mentira. Se Jesus sendo a verdade, quem que é a mentira? Satanás. Essa segurança, tanto eu como você, precisamos entender que Jesus ele nunca vai mentir para mim e para você. Mas muitas das vezes a gente prefere acreditar nas mentiras de Satanás do que acreditar nas verdades de Jesus, sendo que ele é a verdade. Ele não está falando aqui nesse texto que eu tenho a verdade. Não, ele está falando que ele é a verdade. É diferente. É diferente de você ter a verdade e de você ser a verdade. Então, o que é isso? Às vezes a gente acredita nas mentiras de Satanás, dizendo para nós assim, você não vai dar nada que presta, você é um inútil, você não vai conseguir. Sendo que Jesus, sendo a verdade, ele fala conosco, você vai conseguir se você estiver em mim, você vai prosperar se você estiver em mim. Então, muitas das vezes a gente desacredita nas verdades de Deus, nas verdades de Jesus, e prefere acreditar nas mentiras de Satanás. Querido, Satanás nunca vai contar uma verdade para você. Ele nunca vai falar a verdade para você.
E pelo contrário, ele sempre vai te acusar, porque esse é o trabalho dele. Te acusar, te pôr para baixo. Entendeu? Então, deixe de lado tudo aquilo que Satanás está declarando a seu respeito e comece a acreditar nas verdades que Deus está declarando a seu respeito. Amém? Deixa eu ler aqui. Ele nunca mentirá para nós. Nele podemos acreditar, pois ele é a verdade. Jesus é a verdade. Então caia por terra agora toda mentira de Satanás a seu respeito. Caia por terra agora todo engano de Satanás, toda falsidade. Amém, queridos? Em nome de Jesus. E qual que é o terceiro? O terceiro, ele fala que ele é a vida. Né? E o que isso aponta para nós? Vida. Vida aponta para a segurança. O que Jesus está querendo dizer para nós aqui? Ele está falando assim: ei, eu sou a sua segurança. Eu sou a sua segurança. Então vamos lá, né? É o oposto de verdade é mentira. E qual que é o oposto da vida? Morte. Quantos de nós, querida, a maioria de nós tem medo de morrer, naquela incerteza para onde vamos, o que vai acontecer após a morte, né? Então vamos lá, tem duas vertentes, né? Duas coisas que podem explicar esse medo da morte. Primeiro, não saber para onde ir, né? Como assim? Querido, só existe dois caminhos. A palavra de Deus fala que existe céu e existe inferno. Então, não tem terceira opção, não tem quarta, quinta, não tem. Só tem dois caminhos. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Mediante a sua escolha aqui. A sua escolha aqui vai determinar aonde você vai passar a sua eternidade. Então tá. Então a primeira coisa é o quê? A pessoa tem medo de morrer porque não sabe para onde vai. Não sabe se vai para o céu, não sabe se vai para o inferno. Então, aí fica aquele medo da morte, porque não sabe para onde ir. E qual que é a segunda vertente? A segunda é como vai morrer. Muitas das vezes as pessoas têm medo de morrer porque não sabem como é que vai morrer. Se vai morrer atropelado, se vai morrer de tiro, se vai morrer caindo de um avião, se vai morrer de infarto, se vai subir em uma árvore, cair e morrer. Então são essas duas coisas que podem gerar medo da morte em nossas vidas. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui? Que ele sendo a vida, né? Ele está falando assim: ei, eu sou a segurança da sua vida. Você não precisa temer a morte. Por quê? Porque eu venci a morte para te dar vida. Jesus morreu ali no Calvário e ressuscitou para nos dar vida. Ele venceu a morte já não tem mais poder. Amém? A morte já não tem mais poder. Então, Jesus é o único que pode nos dar a vida eterna. Com isso, iremos viver eternamente. Querido, pense comigo. Pense comigo. O que é viver, vamos colocar, 150 anos? O que é viver 150 anos perto da eternidade? O que é viver 120, 130 anos, 80, 90 anos perto da eternidade? Não se compara, querido. Então Jesus está trazendo para nós o quê? Ele está falando assim, mesmo você morrendo, mesmo após a morte, eu sou a sua segurança. Mas para Jesus ser a sua segurança, você tem que decidir aqui nessa vida. Por quê? Porque se você não decidir aqui o destino para a sua alma, se você não decidir aqui o destino para a sua alma, quando você morrer não tem mais jeito. Por quê? Porque quando você morrer, acabou. Você já não tem mais escolhas. Você não pode se arrepender. Você não pode pedir perdão. Você não pode dizer que ama. Por quê? Porque acabou.
E você só vai esperar o julgamento, tanto eu como você. Por isso, a nossa vida aqui nessa terra vai determinar onde iremos passar a eternidade. Tanto eu como você precisamos dar destino para a nossa alma. Como assim? Destino para a minha alma. Se você se arrepender dos seus pecados, confessar que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da sua vida, você está salvo. Você está garantindo assim, né? Jesus, quando você confessa Jesus, você está garantindo o céu ou a eternidade para a sua alma, mediante ao sacrifício que Jesus fez por mim e por você ali naquela cruz. Mas para isso, tanto eu como você precisamos dar ou escolher aqui na terra o destino para a nossa alma. Jesus é a vida. Jesus é a vida. Mas essa vida que ele está falando aqui, mesmo após a morte, se você não escolher hoje, dizemos assim, né? Se você não tomar a decisão de segui-lo hoje, talvez amanhã é tarde. Talvez amanhã você não está aqui para reconhecer que você é pecador, reconhecer que você é falho, reconhecer que você precisa de Jesus para garantir a salvação da sua alma. Por quê? Porque você pode morrer, querido. Jesus está falando que Ele é a vida. Então, se Ele é a vida, querido, se Ele é a vida, então se Jesus é a vida, quem que é a morte? Satanás. Satanás. Depois que nós morrermos aqui nessa terra, ou a gente vai viver eternamente, vida eterna, eternamente, ou a gente vai para a morte eterna, que é para o inferno, onde Deus preparou para Satanás e seus demônios. O inferno não foi preparado para seres humanos, mas por causa da desobediência, por causa da dureza de coração de homens e mulheres, né, os seres humanos, é que as pessoas vão para lá. Mas Deus não queria isso. Deus preparou para Satanás e seus demônios. Por quê? Porque Deus preparou o céu, a eternidade para nós. Porque foi nós que Ele criou com as suas próprias mãos. Amém? Então, hoje, tanto eu como você precisamos dar destino para a nossa alma. E como é que eu dou destino para a minha alma? Arrependendo dos meus pecados, confessando que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da minha alma, e aceitando Ele, confessando e aceitando Ele como Senhor e Salvador. Tirando isso, querido, não tem como. Amém? Jesus é a vida. E mesmo após a morte, nós iremos viver. Amém? E finalizando, se você está sem rumo, lembre-se, Jesus Cristo é o caminho. Lembre-se disso. Quando você estiver sem rumo, lembre-se, Jesus é o caminho. Ele é a direção. Se você está com alguma dúvida, incerteza, lembre-se, Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. E em terceiro, se você está com medo, lembre-se, Jesus é a vida. Jesus é a vida. Nós podemos correr para Ele. Nós podemos correr para Ele quando tiver dúvida. Nós podemos correr para Ele, né, quando a gente estiver sem rumo. E nós devemos correr para Ele quando estivermos com medo. Amém? Que por meio dessa palavra Deus fale ao seu coração. Que por meio dessa palavra Deus possa
te lembrar que ainda há esperança. Ainda há esperança. E lembrar que essas declarações de Jesus nos dá direção, que essa declaração de Jesus nos dá a resposta, que essa direção de Jesus nos traz segurança. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.